Retando para vocês, deixa eu subir aqui. Então, aqui nós estamos na segunda aula de nivelamento de anatomia. Hoje é uma aula extremamente importante, como eu disse, não desmerecendo as outras aulas, perfeito? Então, pessoal, eu tenho algumas informações para passar para vocês aqui, tá? Eu vou estar projetando, todo mundo está vendo isso tranquilo, tá certo? É importante que você tenha uma noção geral, claro, o que é esqueleto axial, vocês já estão cansados de saber, são formados ali por 80 ossos, tá certo? Nós temos o crânio, a coluna vertebral, o externo e as costelas. E o esqueleto apendicular, tá certo? Que são compostos por 126 ossos. Aí nós vamos ter a cintura escapular. Cuidado, a cintura escapular vai ser obra da AV1, juntamente com a cintura pélvica, senhoras e senhores. Membros superiores, membros inferiores, os principais ossos. Tá certo? O que é uma visão posterior e uma visão anterior? Isso vai estar na aula que nós vamos iniciar hoje, mas nós vamos concluir na aula de laboratório, tá? Muito bem. Então, aqui eu vou ter 206 ossos, ok? E quando a gente fala o osso do membro superior, né? Aqui eu vou ter, primeiro, presta bastante atenção, eu vou ter a escápula, a cavícula, os ossos do cíngulo do membro superior, que isso já foi aula da professora de vocês, da professora titular de vocês. Ela falou de uma série de acidentes na porção posterior, na porção anterior, como era o nome, e isso vai cair em prova, senhoras e senhores. Tá? O osso do braço, o húmero, o osso do antebraço, nós vamos ter, olha, o rádio e a antena do rádio. Então, o rádio, ele fica aqui. Enquanto o rádio está nessa posição, a una está nessa outra posição. Se eu olhar assim, aqui eu tenho a una e aqui eu tenho o rádio, ó. O rádio, antena do rádio. Então, é necessário que vocês tenham uma noção geral sobre geometria, como eu disse anteriormente. Mão, eu vou ter quem? Carpo, metacarpo e as falanges. Cuidado em relação a isso, agora eu vou ter que ir, me perdoe que nós vamos fazer aqui um ping-pong entre várias lâminas, tá? Dispostas aqui. Como assim, professor Eduardo? Necessário que a gente tenha alguns conhecimentos prévios, e aqui eu vou trazer algumas informações fundamentais para vocês de um conceito que irá cair na prova, tá bom? Que irá cair na prova. Quando eu falo de funções, bora lá, quando eu falo de funções do sistema esquelético, eu vou ter proteção dos órgãos, vocês já viram isso, cuidado que eu vou falar agora. Ela vai brincar com vocês em relação a isso. Brincar que eu digo com, lógico, utilizando a melhor termologia. Não estou dizendo que ela vai tirar onda, não. Ela vai querer que você saiba disso. Ela vai brincar dentro de um jogo de contextualização, de interdisciplinaridade. Isso que todo professor deve fazer. Então, proteção dos órgãos, sustentação e conformação, características essas que vocês já viram. Sistemas de alavanca, de modo passivo, tá certo? Isto é, nós temos uma alavanca de forma ativa. O que é a diferença de uma alavanca de forma ativa e uma alavanca de forma passiva? Presta atenção, se eu pegar uma alavanca, um pedaço de ferro, botar debaixo
de uma pedra grande. Eu vou fazer uma alavanca, vou posicionar essa alavanca, vou em direção à minha pessoa. Então, essa alavanca, esse pedaço de ferro, ela faz um sistema, é um tipo de alavanca ativa. Já os ossos não têm estrutura para aguentar uma força ativa. Por isso que nós dizemos que é um sistema de alavancas passiva. Ok? Então, aqui, pessoal, nós vamos ter o centro hematopoético. Cuidado com o que eu vou falar. Basicamente, todos os ossos longos têm medula. Existem dois tipos de medula. A medula vermelha e a medula amarela. Tá certo? O pessoal vulgarmente conhece como a medula amarela como tutano. Você já ouviu falar? Tá? Então, o que é um centro hematopoético? É um centro formador necessariamente de células. Deixa eu ver aqui quem está permitindo aqui a entrada. Ninguém? Então, necessariamente, pessoal, eu vou ter aqui, voltando aqui, então eu vou ter aqui essa configuração que eu acabei de citar para vocês, de sistema alavanca, e o centro hematopoético. Esse centro hematopoético é o centro que produz as células sanguíneas, principalmente a hemácia. Certo? As hemácias são as únicas células anucleadas. Vale ressaltar que elas nascem, que elas surgem, que elas são formadas, tá certo? Com núcleo. E são maturadas lá no timo. Tá certo? Então, cuidado em relação a esse caminho em que a hemácia faz. Claro que o timo ele vai reduzindo com a idade, ok? Então, o centro hematopoético nada mais é do que o centro, tá certo? Formador das hemácias, ok? Então, aí nós temos a medula espinal, ou também chamado como medula óssea vermelha. Tá? Então, eu tenho em ossos longos uma grande concentração desse sistema que é extremamente complexo, que é o sistema hematopoético. Tá? Vale ressaltar, pessoal, como eu disse, aqui está o osso. Cuidado em relação a esse aspecto, queridos. Então, eu vou ter a minha medula ó, em ossos longos. Tá vendo aqui? Eu vou ter uma medula amarela. Tá certo? Eu vou ter uma medula amarela e outra medula óssea vermelha. Quer dizer, eu vou ter uma medula óssea amarela e vou ter uma medula óssea vermelha. Vale ressaltar, pessoal, que o osso, basicamente, é a única parte, basicamente, que é um órgão, não deixa de ser um sistema, é um órgão, um osso, que possui a menor quantidade de água em referência a qualquer outro órgão. Em média, em torno de 15% a 22% de água. Por quê? Seu metabolismo é baixo. O metabolismo ósseo é baixo, comparado, evidentemente, com o metabolismo renal, com o metabolismo hepático, com o metabolismo do sistema cardiorrespiratório, com o metabolismo do sistema nervoso. Então, esse osso, esse órgão, por ter baixo metabolismo, em comparação, claro, fazendo comparação com os demais, tá? Vale ressaltar isso. Ele tem todas as estruturas. Ele vai ter inervação, ele vai ter vascularização, ele vai ter o processo de nutrição, ele vai realizar seus processos metabólicos. Tá certo? Para que todas essas classificações aqui que eu estou falando, essas funções, elas se façam a ser realizadas. Tá bom?
Armazenamento de íons cálcios. Olha, quando se tem deficiência de cálcio no organismo, aonde eu vou tirar cálcio? Da onde tem mais cálcio, que é a matriz óssea. Que eu encontro o cálcio, lembrando que o cálcio... Aí vamos lá para o Carlos Diego. Olha como as disciplinas elas estão se entrelaçando. Ao Carlos Diego em sais minerais. O professor Carlos Diego falou para vocês que eu vou ter substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. E nas substâncias inorgânicas, ele falou da água, que a água é uma substância polar, falou de sais minerais, inclusive isso vai diretamente, quando a gente fala de água, para a solução tampão, outra questão certa. Ele vai perguntar se a água é polar, se a água é apolar, tudo isso, tá? Como se forma a solução tampão, como os órgãos. Aí eu vou de encontro com o Paulo Girão, que o Girão falou, disse, eu já paguei histologia, mas aí envolve histologia parte, tá? De fisiologia e histologia, que quais são os órgãos que envolvem ali a solução tampão, onde é armazenado o íon bicarbonato, enfim. Todo esse processo vocês têm que estar interligados. Como eu disse anteriormente, o cálcio ele é importante não somente na matriz óssea. Ele é importante para a liberação da insulina nas ilhotas pancreáticas. O cálcio, ele é importante para a formação da matriz óssea. O cálcio é importante para o sistema de condução nervosa. Tá certo? Então, você vê aí uma série de funções do cálcio. E o osso, pessoal, está em constante movimentação do processo de desmineralização e remineralização. Então, nós vamos criar uma sigla para isso. Vamos chamar isso de DES-RE. DES-RE. Desmineralização e remineralização. Isso também serve para o dente. Tá bom? Então, a todo momento, o osso está desmineralizando e, ao mesmo tempo, remineralizando. E eu tenho células específicas que fazem esse processo, o chamado osteoblastos e osteoclastos. De novo, osteoblasto. Qual é a função do osteoblasto? Formação da matriz. Dos osteoclastos, modelagem da matriz. De novo, da matriz óssea, evidentemente. Des de desmineralização e de remineralização. Então, eu vou ter duas células ali na minha matriz responsável por isso. A primeira, né, por essa simbiose, por esse equilíbrio, por essa homeostasia. Calma. Professor, o que é homeostasia? Equilíbrio. Homeostase é equilíbrio. Tá bom? Homeostase é equilíbrio. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, dentro desse aspecto, eu vou ter os osteoblastos. Me desculpe repetir, eu vou estar em minha função é essa. Tá bom? Osteoblastos. E quando você vê uma questão na prova, você vai lembrar disso. Osteoblasto, ele tem a função de formar a matriz óssea. Osteoclastos tem a função de modelar. Ok? Então, é um armazenamento de cálcio. Por exemplo, mulheres que estão com problema hormonal, uma doença, osteoporose. O que doença é essa? Nós temos hormônios que controlam o nível de cálcio na corrente sanguínea. Então, esse nível de cálcio na corrente sanguínea é extremamente importante que você saiba. E são hormônios, e juntamente com alguns tipos de vitaminas, que fazem, tá certo, com que ocorra a agregação na matriz óssea, bem como a liberação, tá certo, desses ossos, desse íon cálcio na corrente sanguínea, tá?
Lembrando, pessoal, que aqui eu vou fazer só um alerta. O armazenamento de íons cálcio, mas além de íons cálcio, eu também tenho íons fosfatos. Cuidado, o osso é também rico em fósforo. Mas quando você fala em fósforo, você pensa em quem? Em duas coisas, pessoal. Em duas: material genético e ATP, adenosina trifosfato. Lembrando que ATP... eu já vi esse negócio de ATP. Onde foi? Vocês viram com o professor Carlos Diego, em bioquímica, quando ele falou de transporte. Lembrando que ele disse que, basicamente, existe dois tipos de transporte. O transporte passivo, que pode acontecer de duas formas, ou foi em biologia, tanto em bioquímica como em biologia, acho que vocês viram isso, tá certo? Transporte passivo, que pode ser o facilitado e o não facilitado. Pode ser o transporte, isso, a difusão, também é um transporte passivo, sem gasto de energia. E quando a gente fala de energia, a gente fala de uma molécula, de uma cédula, de uma moeda energética. Essa moeda energética, ela é chamada de ATP, adenosina trifosfato. Tá? Você está procurando o quê? Estou procurando uma moeda. Pronto, aqui eu tenho um ATP, uma moeda energética. Isso aqui é uma adenosina trifosfato. Isso aqui é extremamente valoroso. Quando eu gasto isso aqui, o transporte é ativo. Quando eu não gasto, o transporte é passivo. Tá bom? Muito cuidado em relação a isso. A osmose. Eu lembrei da osmose. É a passagem do solvente. É um transporte o quê? Passivo. A difusão de um soluto. Tá certo? Ou, para ser mais específico com vocês, que vai cair uma chamada bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Ok? Onde sai 3 sódios do meio intracelular para o meio extracelular e entra 2 potássios do meio extracelular para o meio intracelular. Esse transporte é contra um gradiente de concentração. Eu preciso gastar, eu preciso ter uma moeda energética. É o ATP, adenosina trifosfato. Então, o osso... Mas, professor, o que tem a ver com anatomia? Tem tudo a ver. Eu posso mostrar em questões de anatomia, de prova de anatomia, tá certo? Em que ele fala uma das funções que ele coloca como que o osso, ele também é matriz. Além do íon cálcio, ele também vai liberar um íon fosfato. Tá bom? É tido como verdadeiro. E aqui, pessoal, a gente vai para a parte mais importante. Tem uma questão nessa avaliação que eu passei para vocês, são 10 questões, valendo que cada questão eu coloquei um padrão só, um ponto para cada questão, tá? Você vai ter essa camada, tá? Que chamamos de periósteo. Esse periósteo, ele tem uma função, prestem atenção, vai cair na prova da professora. Periósteo, característica, cartilagem articulares, cavidade medular e medula óssea, endósteo, cartilagem de conjugação. Então, todas as características de um osso tá aí. Um osso não só tem periósteo, não, professor? Não. Ele também tem cavidades. Ele também tem cartilagem de articulação. Tá certo? Então, muito cuidado com essas características que eu trago nessa lâmina para vocês. Eduardo, professor, o senhor está amparado em quê? Amparado em anos aí de prova, que a gente vem analisando, como é contextualizada a coisa. Uma palavra dessa, cartilagem de conjugação, você vai dizer, meu Deus, eu nunca vi isso. Pode derrubar você em uma questão consideravelmente fácil. E aqui, pessoal, vocês já viram essa lâmina muito parecida, tá certo? Com a aula da professora Luane. Aonde ela falou que no único osso eu vou ter uma parte
que é esponjosa. Quem já comeu osso de galinha? Você abre o osso de galinha, vai comer osso de galinha, esse cara tá doido. Ah, é bom demais, né? Galinhazinha caipira, você abre, você observa que ela é toda trabeculada, tá certo? Como se fosse pneumática, cheio de espaço. Pneumática é outra coisa, mas o que é um osso esponjoso? Um osso esponjoso é um osso que tem uma certa porosidade, diferente de um osso compacto. Nas cabeças, que já já a gente vai falar das partes epífase e diáfise, já já a gente vai falar sobre isso. Eu prefiro falar separadamente. Nós vamos ter os tipos de articulagem, tá? Nós vamos ter uma articulação. E essa articulação, ela só é viável se tiver uma cartilagem. Tá? Quer dizer que uma característica do osso, eu não posso esquecer do tecido que a professora Jamile está trabalhando, que é o tecido conjuntivo, cartilagem. Tá? Então, aqui eu tenho cartilagem em ambas as pontas, digamos assim, em ambas as extremidades, eu tenho articulagem articular, isso é importante. Porque o dente também é uma articulação. O dente articula, ele movimenta. Quando você estiver fazendo sua extração, a sua primeira extração lá, em que você vai colocar, digamos, um fósforo, não, vamos colocar ali uma alavanca reta. Quando você botar a alavanca entre os dois dentes, da qual você vai perceber que o dente lateral da qual você está apoiando, ele vai se movimentar, ele vai balançar. Por que ele balança? Quando nós mastigamos alguma coisa, o dente ele tem que também fazer uma parte de articulação dentro do alvéolo dentário. Tá certo? Se ele fosse fixo, nós teríamos um problema aí. Ele quebraria mais facilmente. Poderia acontecer uma fratura radicular, poderia acontecer uma fratura dentro no próprio alvéolo. Tá? Então, aqui nós vamos ter um osso puramente esponjoso, que também eu chamo de trabecular. Lembra que cada osso tem suas propriedades, ok? Contém medula óssea vermelha. Isso para ossos longos. Isso para ossos longos. O que é um osso longo? Lá numa questão em relação à questão da falange, e hoje eu vou entrar em relação a isso, que era considerado osso curto ou osso longo. Vamos falar lá na frente disso, certo? Então, eu vou ter a parte extremidades aqui, evidentemente, que vai ser a mesma aqui, enquanto a parte do meio, ó, eu vou utilizar uma nomenclatura, não sabe, popular, o meio do osso. Já já a gente vai saber o nome desse meio do osso. Eu já tenho um osso mais compacto. E esse osso compacto eu chamo de osso denso, pessoal. Aqui, externamente, eu vou ter o nosso chamado periósteo, e dentro do osso eu vou ter o endósteo. Periferia. Tá? Dentro, endotérmico, exotérmico. Tá certo? Qual a função? Uma das funções da água, ela é termorreguladora, porque ela tem uma capacidade físico-química de roubar calor do corpo, quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, no momento em que tu tiver um processo de sudorese, transpirando, quando você sai da piscina, pode estar o maior sol que tu tiver, tu vai ter aquela sensação de frescor, de frio. Quando você coloca álcool, agora no momento em que nós estamos vivendo, tudo é álcool na mão, quando esse álcool, ou álcool gel, ou álcool no estado líquido, você observa que soprando a sensação é mais agradável e você vai perceber que tu tem uma sensação de gelado, porque o álcool está passando do estado líquido para o estado gasoso. E quando ele passa do estado líquido para o estado gasoso, ele rouba calor do teu corpo. Uma pessoa febril, meu Deus do céu,
Por que é perigoso uma pessoa com 44 graus Celsius? Ora, o professor Carlos Diego, presta atenção. Presta atenção. O professor Carlos Diego disse o seguinte: um dos fatores que necessariamente um dos fatores que pode desnaturar as proteínas é a temperatura. Então, tu imagina uma pessoa com 44 graus Celsius, um cara começa a delirar, uma criança, pode desnaturar proteínas extremamente importantes. E aí a pessoa pode convulsionar ou pode gerar um problema de ordem neurológica pro resto da vida. Por isso que criança com febre, a depender da febre, é preocupante. Você tem que dar banho de água gelada, banho de álcool, tá certo? Porque o álcool ele volatiliza mais rápido e rouba calor da pessoa, diminuindo a temperatura, tá certo? Então, cuidado em relação a isso. Então, eu vou ter o periósteo e vou ter o endócrino, tá? Pessoas, aqui dentro eu vou ter a nossa cavidade medular, que contém medula óssea amarela no adulto. Ah, entendi. Quer dizer que além da medula óssea vermelha, ela tem a capacidade de ser substituída pela medula óssea amarela, que tem um aspecto nutricional. Nós vamos ter aqui, pessoal, vários forames. O que é um forame, pessoal? É onde sai, cuidado. Quando eu falo de forame, olha essa palavra. Forame é um orifício. Pode sair artérias, pode sair nervos. Forame mental. Normalmente, os nervos têm o mesmo percurso, quase sempre. O mesmo percurso de quem? Das artérias, dos vasos sanguíneos como um todo. E nós vamos ter também quem? Os nervos, que vai inervar. Perfeito? Muito cuidado. Agora vamos para cá, ó, de forma mais clássica. Ok? De forma mais clássica. Classificação aqui dos ossos. Vamos aqui de forma rápida. E aí, na nossa aula de laboratório, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Abram um áudio só para eu estar alinhado. Eu já peguei, mas eu queria alinhar com os alunos aqui. Tá? A professora Luane, ela está aonde nesse exato momento com vocês? Sistema circulatório. Sistema circulatório. Então, você percebeu que ela já passou por osso, já passou por músculo, sim ou não? Já passou. Pronto. Então, nós estamos em ossos ainda. Mas, Eduardo, vai cair, quer dizer que eu vou ter que acelerar o passo com vocês? Vou. Mas eu também tenho que ter noção de que vai cair questões, tá certo? E dos principais ossos. Quais os principais ossos? Ela trabalhou com os acidentes ósseos, ela trabalhou com cada, por exemplo, o fêmur, trocante maior, trocante menor, sim ou não? Acho que não, professor. Não trabalhou, né? Então, perfeito. Mas, com certeza, ela falou aqui para vocês dessas camadazinhas aqui, não é isso? Eu chamo de epífise, sim ou não? Nós vamos chamar essa parte de quê? De diáfase, ok? Então, epífise, diáfase, epífise. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter aqui o corpo do osso, nós temos o tubérculos aqui, as cristas, esses acidentes que eu não vou falar, mas é necessário que você tenha uma noção geral aqui de epífise, diáfise e epífise. Relaxem que vai dar tempo. Eu estou gravando uma série de aulas para vocês, falando sobre tecido muscular, as características, e aqui eu trago nessa lâmina exatamente isso. Hoje, basicamente, eu encerro tecido ósseo com vocês, com essa avaliação. Tá bom? Metáfase
tá certo? A metáfase é uma região aqui, ó, que está entre a epífase e a diáfase. Professor, o senhor vai dispor disso aqui para vocês podem ter certeza que sim, tá certo? Então, aqui nós vamos ter o canal medular, distribuição do osso esponjoso e compacto. Lembre-se que nessa região aqui eu tenho mais o osso esponjoso, tá certo? Os ossos alongados, planos ou os laminares, também conhecidos, né? Vamos lembrar disso aqui da pelve, bonitinho aqui. Ossos curtos. Isso aqui me gerou uma dor de cabeça muito grande. O que é um osso longo? Um osso longo, pessoal, é todo osso em que o comprimento é maior do que a largura. Isso é um osso longo. Mas, no conceito de alguns livros, por exemplo, as falanges, eles são considerados como ossos curtos comparado ao fêmur, por exemplo. Mas no conceito mais abrangente da coisa, do conceito mais nominal da coisa, um osso longo é todo osso em que o comprimento é maior do que a sua largura. Foi claro? É tanto isso que essa estrutura que eu estou tirando aqui, pessoal, nada mais é do material da USP. Né? Então, existe várias nomenclaturas. Se a gente for no pé da letra, até tem briga em concurso em relação a isso, que é um osso longo e o conceito de osso curto. Tá ok? Os ossos irregulares, aqui eu não vou... Isso aqui, com certeza, vocês têm que saber. Tá? Os arqueados, os papiráceos, fala-me, eu nunca ouvi falar isso, é necessário que vocês tenham essa noção, porque vocês vão conhecer toda essa estrutura anatômica aqui, todos esses ossos que compõem aqui, principalmente a cabeça, ok? Os pneumáticos, né? Os sesamoides, cuidado que isso aqui ela vai colocar em prova, um osso sesamoide é a patela, tá certo? A patela do joelho, né? A rótula, que nós chamamos rótula do joelho, tá? Então, é bem interessante estar aqui, ó, né? A nossa rótula, né? A patela é um osso chamado sesamoide, tá? E existe osso também, outros ossos sesamoides, isso aqui é extremamente importante na odontologia, pessoal, para nós sabermos a idade óssea, principalmente daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, daquele que está na fase da puberdade. Tá bom? Então, vascularização e inervação, eu não vou entrar, só saibam que todos os ossos, eles são vascularizados, eles são inervados, ele vai ter uma parte esponjosa, ele vai ter uma parte densa, ele vai ter uma cavidade, onde vai ter um tipo de medula específica, a depender da idade, ok? Então, vamos saindo aqui e vamos voltar. Vou ver só aqui. Permitir aqui que o Pedro entre. Tá? Então, bom dia, professor. Não consigo acessar as aulas gravadas do nivelamento. Joelma, eu vou ver o que está acontecendo, tá certo? Pode ficar tranquila em relação a isso, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Voltando aqui, como eu disse anteriormente, vou voltar para a parte aqui. Então, escápula, cavícula, né, osso do braço, mão, carpo, metacarpo, falange, as divisões são essas aqui. Agora, tem aqui uma parte que me preocupa, tá lá na área lá da aula de laboratório, tá? A parte dos membros superiores, pessoal, você tem que saber o número de ossos que tem aqui. A cavícula e a escápula é o que mais me preocupa. A cavícula e a escápula é que mais me preocupa. Por quê, professor Eduardo? É a que mais te preocupa. Porque ela trabalhou com vocês. Ela vai querer saber, ela pode colocar uma imagem, qual é a parte posterior, qual é a parte anterior. Tá certo? Então, muito cuidado em relação a que tipo de articulação é essa aqui,
Então, ela sim, ela mencionou isso em sala de aula. Então, para tanto, eu trago aqui para vocês uma imagem, tá certo? Uma vista anterior, uma vista de frente. Cuidado. Uma frente. Ah, eu vou ter cara e vou ter coroa. Cara anterior, coroa posterior, tá? Então, cara, pessoal, cara é região anterior. As costas, região posterior. Antero, posterior. Sentido, eixo, antero, posterior. Eixo posterior, a região antero. Antero, posterior, posterior, antero. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma fossa chamada subescapular, é a parte em que ele faz uma curva, tá certo? Como se fosse uma cavidade, é côncavo, não é convexo. Enquanto a parte, tá certo? Nesse ângulo, a parte posterior já é mais o quê? Convexa. Então, aqui eu vou ter a margem da linha média, a margem da linha lateral, tá certo? E aqui, pessoal, eu tenho o ângulo superior e a margem superior. Me preocupa porque ela trabalhou com isso. E aí, lembram-se que ela falou dessas estruturas aqui, o que é o acrômio, o processo coracoide e a cavidade glenoide, sim ou não? Alguém pode me responder? Pronto. Ela vai colocar essas estruturas básicas. Professor Eduardo, tem mais estrutura que isso? Tem. Porque o senhor está colocando somente essas principais partes? Porque são as principais partes que o aluno tem que saber. Tá certo? Mas, professor Eduardo, meu Deus, eu vi aqui muitas pessoas dizendo, cara, eu estou com muita dificuldade, professor. Eu estou com muita dificuldade estou com muita dificuldade de aprender isso aqui. Eu gravei já uma aula, tá, sobre anatomia das principais peças que vão cair, tá certo? Aonde eu vou mostrar para vocês o acrômio, tá certo? Aonde eu vou mostrar para vocês o processo coracoide, a fossa subescapular, a cavidade glenoide. Por isso que eu quero que você tenha paciência. Antes, eu posso lhe prometer, antes da AV1, nós vamos estar lá, chegando com ela em sistema circulatório. Foi claro? Vai cair na prova. Ela já passou o roteiro de prova para vocês? Sim ou não? Não. Então, certamente vai cair, vai lá, sistema esquelético, todas as suas funções, isso que nós já falamos, membro superior, membro inferior, enfim. Todas essas características, como isso aqui que nós estamos falando. Tecido, músculo, ela vai saber qual é a finalidade do músculo, tá? Qual é o nome dos principais músculos, e assim por diante, tá? Mas relaxa que nós vamos chegar lá. Então, quando eu já tenho aqui, olha Sistema cá... tegumentar também, professor. Pois não? E o tecido Sistema tegumentar. Exatamente, o tecido tegumentar também, que eu vou estar inserido isso dentro de tecido conjuntivo, tá bom? Então, é o seguinte, se eu pegar essa escápula e rotacioná-la, eu vou apresentar aqui, pessoal, a linha, que nós chamamos linha da escápula, ou também espinha da escápula. Aqui esse osso mais protuso, que sai, digamos assim, é o osso que sai, tá? Nós temos o acrômio. Eu tenho dois ossos mais pontiagudos, digamos assim. Eu vou ter o acrômio, que é mais robusto, e eu vou ter um menos robusto, que é o processo coracoide. Ah, eu entendi dessa forma. Quer dizer que eu pegar a escápula aqui,
eu vou ter uma ponta e outra. Beleza. O professor Eduardo me disse que aquele que for mais robusto, mais grosso, em diâmetro, é o processo, é o acrômio. Já aquele mais fininho, mais pontiagudo, mais deitado, ele vai ter uma leve curva, é o processo coracoide. Tá certo? Nós temos a fossa. Aqui nós vimos dois tipos de fossa. A fossa subescapular, quer dizer, aquela olhada pela uma visão anterior. E nós vamos, pela uma visão posterior, nós vamos ter aquela infraespinal. Ou espinal. Ou espinhal. Pode ser espinal ou espinhal. E aqui nós vamos ter a sua fossa supraespinal. Tá certo? Essa fossa, pessoal, basicamente, quando você pega pessoas magras, mais magras, dá para realmente você senti-la. Na verdade, todo a escápula dá para você sentir alguns processos, tá certo? Como acrômio, tá certo? Como o processo coracoide. Ok? Então, são peças que realmente eu fico muito preocupado. Se eu pegar essa escápula e virar ela lateralmente, olhar ela assim, vocês olhando ela, nesse sentido, é como se um eixo passasse aqui, olhando ela de frente, lateralmente, eu vou ter aqui, ó, a nossa cavidade, onde é que eu vou ter uma articulação, né? Eu vou ter uma articulação aqui. Se eu tenho uma articulação, eu vou ter uma cartilagem aqui, né? Essa é a cavidade, o que, pessoal? Glenóide. Olha como fica mais fácil. Eu tenho duas pontas, não disse para vocês? Qual é a ponta mais robusta? Você concorda que é essa aqui? A minha direita e a tua esquerda? Se ela é mais robusta, eu tenho um acrômio. Se essa é menos robusta, ela é menor, é um processo, é o chamado processo coracoide. Essa face quer dizer que o acrômio fica para tuas costas, olha que legal. O acrômio ele vai ficar para tuas costas, enquanto o processo coracoide, não é que ele vai ficar para frente, ele vai ficar para a lateral, um pouco anteriorizado. Um pouco para frente, é como se ele tivesse mais para cá. Enquanto o acrômio está exclusivamente para trás, o processo coracoide está levemente anteriorizado. Tá certo? E a cavidade glenoide, ela está aqui, você está olhando para ela. Ok? Aqui nós vamos ter a face anterior costal e a face posterior, o chamado dorsal. Mas professor Eduardo, o senhor disse que costal vem de costas. Cuidado, tá bom? Essa nomenclatura aqui, ela basicamente está se referindo à parte anteriorizada, a parte da frente. Muito cuidado em relação a isso, tá bom? Vista lateral. Essa é uma preocupação. Como eu disse, são ossos que eu elegi e que a professora também elegeu para trabalhar com as visões laterais, as visões nas posições anteriores. Ah, se eu pegar uma clavícula, pegar as duas, meu Deus do céu, qual é a esquerda, qual é a direita? Eu tenho certeza que quando lá no começo, que vocês foram montar um esqueleto, que ela pediu para vocês, deram umas caixas para vocês, elas montem um esqueleto. Quando você pegou a clavícula, ficou difícil você determinar qual era a esquerda e qual era a direita. Tá certo? Então, cuidado aqui, o que nós vamos começar a olhar para essa visão. Eu vou fazer uma comparação aqui, tá certo? Para vocês terem uma noção, né? Extremamente positiva, tá? A clavícula, deixa eu só descer mais um pouco aqui. A clavícula, pessoal, eu tenho duas extremidades, tá? Eu vou ter uma extremidade que vai estar vinculada a quem, pessoal? Ao acrômio. Olha aqui, ó. O acrômio.
Quer dizer, ela vai estar interligada ao acrômio através de uma articulação, evidentemente. Então, eu vou ter a extremidade acromial. Por sua vez, pessoal, essa atividade, essa extremidade acromial, ela é muito mais robusta do que a extremidade external. E que extremidade external é essa, Eduardo? Simples, é aquela que está ligado ao externo. Tá? Então, essa é uma visão posterior. Evidentemente, se eu tivesse com vocês aqui, vocês saberiam necessariamente qual é a esquerda, em que posição ela deveria estar. Se ela está para anterior, meu Deus do céu, eu não sei definir. E vai cair uma questão como essa. Para isso, você vai olhar para a vista inferior. Tá? Como assim, pessoal? Eu tenho acidentes ósseos. Eu tenho um tubérculo aqui, ó. Esse tubérculo, pelo amor de Deus, esse tubérculo vai ser a sua salvação. Eu só quero que você olhe para ele. Mesmo. Olhe para esse tubérculo aqui, chamado tubérculo conóide. Esse tubérculo conóide, ele é um tubérculo que salva, que determina para vocês se ele é posterior ou se ele é anterior. Olha que eu tenho uma visão posterior, essa que está para posterior, ele está assim, ó. Essa parte toda que está para posterior e essa parte que está para anterior. Já quando você pega o tubérculo, tá certo? Quando você olha essa linha trapezoidal, aqui é trapezoidal, você vai ter esse tubérculo que vai determinar exatamente a posição. Lembrando, com essa parte mais robusta, como eu digo, olha, essa partezinha aqui mais alongada, mais côncava, ou mais convexa, na verdade, ela está aqui embaixo, ó. Ok? Ela está aqui embaixo. Então, ao inverso, olha que enquanto a extremidade external está para cima, aqui eu vou ter a extremidade external para baixo. E eu tenho outro acidente ósseo aqui que determina qual é a região posterior e a região anterior. Ah, agora eu compreendi. Tu está me dizendo que todos esses acidentes ósseos que você se encontra, que você vê aqui, ó, todos esses acidentes aqui, o tubérculo, esse outro acidente, me mostra a vista inferior. Enquanto aqueles que não têm acidente, digamos, tem acidente? Tem. Mas esses aqui não me mostram, evidentemente, um acidente, não tem acidente ósseo, tá certo? Então, necessariamente, pessoal, eu queria que vocês olhassem. Evidentemente que tudo aqui eu estou trabalhando em uma lâmina, mas quando eu tiver com a peça anatômica, isso, olha, pessoal, vocês lembram desse tubérculo, vocês lembram desse acidente ósseo, cuidado, a gente vai definir o que é o esquerdo, qual é a clavícula esquerda, qual é a clavícula direita, e, evidentemente, em que posição ela está. Se ela é para baixo, a grosso modo, falando, se ela vai ter uma vista superior, uma vista inferior, isto é, se ela vai estar para baixo, como é a posição da clavícula, pessoal? É assim ou é assim? Ou é assim? Lembrando, primeiro, você já sabe que a extremidade mais robusta é a extremidade que vai estar vinculada a quem? Ao acrômio da escápula, tá certo? Enquanto a parte mais fina, digamos assim, menos robusta, ela vai estar ligada ao externo, que é a chamada a atividade external. Perfeito? Então, muito cuidado que isso são como eleições, tá? Peça para ele vir hoje, se de preferência à tarde. Hoje, né? Hoje, por favor. Horário. À tarde, 2 horas.
Tá? Então, pessoal, nesse sentido, nós vamos ter aqui o ombro, e aí eu falo das principais articulações que nós temos aqui. Evidentemente que quando a gente fala de articulações, a gente também chama de junturas, tá? Articulação acrômio-clavicular, articulações externo-clavicular, articulação escápulo-humeral, tá? Então, dentro desse universo aqui que nós encontramos, pessoal, é um universo extremamente denso. Lembrando, eu queria lembrar a todos aqui, né, de antemão, que nós vamos, eu vou estar disponibilizando essa aula mais breve possível, tá? Nesse momento, eu só fazer a chamada aqui de vocês, né? Deixa eu ver aqui as pessoas que estão aqui. Deixa eu puxar a chamada de vocês. Só um minuto. Um scan aqui logo. E um download aqui da turma, lembrando que a presença de vocês é fundamental, ok? Então, pessoal, de antemão, só parar aqui a gravação, eu desejo a vocês